Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao GL Vida Leve desse sábado. Hoje nós vamos falar sobre sintomas do climatério que são facilmente confundidos com ansiedade e depressão. Vou fazer também uma reflexão sobre síndrome do ninho vazio. Quem são as mamães depois que os filhos vão embora? E a nossa entrevistada desse sábado vai mostrar que um coffee, uma recepção, pode ser sim saudável e também muito gostosa. Fica comigo até o final porque tem muito conteúdo legal. Hoje eu estou aqui com a gastróloga Jaiana da Silva, que vai nos provar que comida funcional e saudável também pode ser muito gostosa, né? Seja bem-vindo ao nosso programa, Obrigada. ao GL Vida Leve. Bom sábado aí para quem está assistindo. Me conta um pouquinho, comida que cura também pode ser servida em eventos corporativos? Conta um pouquinho dessa tua história. Com certeza. Então, eu tenho a Naya Cozinha, que é uma empresa de coffee breaks, né? A gente faz mesas de antepastos, atende eventos corporativos e também sociais, e sempre foi muito aliada à gastronomia saudável. Então, com certeza, a gastronomia saudável pode ser boa, respondendo, né, a tua pergunta, e também, com certeza, pode ser inclusa em eventos, né? E tem uma saída, assim, muito boa ultimamente. Sabe que eu sempre gosto de trazer a história de quem serve, né? Não é só produto. E esse programa, ele é voltado para os cases da vida real, né? Para aquilo que a gente enfrenta aí no dia a dia. Muitas vezes a gente quer servir um produto e produto acaba sendo tudo igual, né? Compra de um lugar, compra de outro. Mas quando tem um serviço com uma pessoa atrás desse produto, qual é a história dessa pessoa? Quem Uhum. é a Jaiana antes de ser gastróloga? Como é que tu chegou nessa profissão? Eu sou técnica em química, sou formada na área e cheguei a atuar no mercado. Então, eu trabalhava em laboratórios, fazia análises regulatórias, Anvisa, parte super técnica. E a cozinha, ela não é um gosto passado em geração, digamos assim, porque a minha família não gosta muito de cozinhar. É mesmo? Normalmente a Sim. gente tem isso da avó, mas não. Não tem, não teve. Foi algo que eu desenvolvi por curiosidade mesmo. Queria descobrir como fazer, então sempre tive já esse método investigativo que vem um pouco da química, eu acho que também, né. Na pandemia eu comecei a tomar mais gosto pela cozinha e me interessar, e então depois acabei migrando da química para gastronomia, e muitas pessoas falam: "Nossa, foi para uma área completamente diferente", mas na verdade não, porque a cozinha, na verdade, é o laboratório que todos temos em casa, né. A cozinha é pura química. Foi mais ou menos dessa forma, e comecei a trabalhar com eventos. Eu tive que ajudar uma amiga, então foi assim que eu comecei, fazendo as mesas de antepastos, né, fazendo eventos. Ela me pediu ajuda para fazer o chá de casanova dela, me mandou algumas inspirações, todas de comida que hoje em dia a gente trabalha, né, tábuas de frios, terrines, queijo brifolhado, ela queria fazer algo diferenciado, e eu topei esse desafio e então já há 3 anos que a Nayá trabalha com isso, né, atendendo eventos de diversas formas, e foi mais ou menos assim. Quantos anos tu tinha quando tu despertou para essa coisa da cozinha, da A comida? cozinha, 17 anos, mais ou 17. menos. Conta pra nós, Jai, Sim. quantos aninhos tu tem hoje? 24. 24, já tem toda essa Sim. história, toda essa carreira que é linda, vocês vão ver aí nas imagens. Uhum. O que eu mais gosto, assim, do teu trabalho, e foi por isso que eu te convidei, por isso que eu te trouxe, é Uhum. porque tu consegue fazer uma leitura, tanto das pessoas que te contratam, quanto do evento a ser proposto, né? Eu já chamei a Jai para vários eventos meus, mas o que eu vejo e que tu foi evoluindo, foi crescendo com relação a isso, é que tu entende qual é a alma dessa pessoa, o que que ela quer traduzir através daquilo que ela serve, da forma com que ela recebe as pessoas, o que que ela quer dizer para essas pessoas, como é que ela quer acolher, como é que ela quer, como vai ser essa anfitriã na casa dela. Não é tudo igual e nisso eu tenho que tirar o chapéu para ti, Uhum. porque tu realmente consegue fazer essa leitura, traduzir e os convidados quando eles chegam eles falam: "Nossa, só podia ser coisa tua, né, Gélio?" Na verdade não é coisa minha, né, é da Jai. Mas essa leitura, como é que tu interpreta isso? Quando uma empresa te chama, um evento corporativo já é mais difícil, né? Uhum. Numa empresa, o que eu vejo é que muitas vezes um coffee de empresa acaba com a energia dos funcionários, né? Ou dissipa.
essa energia. Então vai lá, serve, muitas vezes tem muitas frituras, muita comida pesada. E aí depois daquilo, acabou. Ou fica todo mundo disperso, ou fica todo mundo cansado, com preguiça, né? Como é que o teu coffee vem para dentro das empresas com esse momento de interagir com as pessoas e também de fornecer essa energia, que eu digo que é energia de cura. Comida é muito isso, né? Energia de cura. Como é que tu elabora esse cardápio? Onde é que tu te inspira? E o que tu quer trazer? Como é a anfitriã Jaiana para essa empresa? Eu costumo dizer na Nayá que cada evento é único e isso é muito real. Então, quando eu vou aos eventos, participo dos eventos diretamente, eu percebo muito isso, que em nenhum evento vai ter a mesma saída de algum produto como tem em outros. A Nayá hoje ela é especializada em eventos intimistas. Nós atendemos eventos até 60 pessoas, eventos menores, né? Porque eles acontecem dessa forma mais íntima, em que a pessoa quer passar uma mensagem. Então, no teu caso, nós fizemos alguns eventos aqui para o teu aniversário, algumas empresas nos chamam para eventos específicos. Essa parte de captar a ideia, ela é muito importante, porque o público vai mudar de acordo com o ambiente em que tu estás. Alguns eventos também são temáticos, então a gente precisa seguir uma temática. O teu evento foi country, a temática, então a gente já consegue desenvolver um cardápio pensado para isso. Eventos saudáveis, a gente também desenvolve um cardápio mais saudável. Vai ter inclusão alimentar, a gente precisa fazer, né, algum produto que englobe essas restrições alimentares. E isso é algo que a gente busca fazer. Hoje em dia, a Nayá se popularizou bastante no mercado com essa proposta saudável, por mais que nunca foi essa bandeira levantada, a gente sempre defendeu a comida de qualidade, comida de verdade feita com ingredientes bons. E nada mais é do que ser saudável. Isso é ser saudável, né? Isso que a gente considera ser saudável. Então, a gente se popularizou bastante no meio de mercados onde as pessoas prezam pelos detalhes. Nós fazemos muitos coquetéis para arquitetos, por exemplo. Arquitetos são muito visuais, Detalhista. muito detalhistas, então a gente sempre é procurado para servir esse tipo de público. E então, se a gente chegar lá e servir risoles, pastel, frituras, não vai ter saída. Se nós servirmos coisas mais, um hambúrguer, por exemplo, não vai ter saída. Nós precisamos trabalhar em base de coisas leves. E então essa é uma das perguntas principais quando uma empresa ou quando uma pessoa nos procura para fazer um evento mais social. Como é o público que vai estar lá? O que eles gostam de comer? Qual a mensagem que tu quer transmitir? E captar realmente essa ideia para ir formar um cardápio para ela. Hoje em dia nós temos um cardápio base, né, que a gente manda de referência, e se o convidado já se identificar com aquele cardápio, a gente oferece este, mas sempre tem a possibilidade de desenvolver coisas novas, né? De personalizar, né? Isso. E o legal disso é porque as pessoas muitas vezes associam a comida saudável a algo completamente sem graça, né? Ou então, o que é saudável talvez não seja tão gostoso quanto eu gostaria de oferecer para os meus convidados. Tu consegue juntar as duas coisas, né? Se eu te perguntasse assim, um tempero básico, vamos dar uma dica para quem está em casa. Algo que as pessoas utilizem de forma corriqueira no dia a dia, que elas possam substituir por algo natural e que vai mudar completamente a qualidade nutricional da mesma comida. Eu vou te dar um exemplo. Um macarrão. Um simples macarrão que todo mundo faz em casa de forma corriqueira. Quero fazer esse macarrão temperadinho. Utilizo um caldo de legumes industrializado. Pelo que eu poderia substituir que não me desse tanto trabalho, porque a gente sabe que a pessoa que usa caldo de legumes, ela não quer ter trabalho, né? Não. Mas que fosse algo funcional, simples de fazer, que substituísse esse caldo de legumes e entregasse uma qualidade nutricional completamente diferente. O que tu, como gastróloga, como quem fez uma faculdade inteira para entregar essa solução para as pessoas, o que tu ia sugerir? Essa pergunta, ela me lembrou uma aula que eu tive com um chefe bem renomado, inclusive, hoje em dia ele atua em Porto Alegre, dá aulas no Senac, que é o Mamadou, chefe Mamadou. E então ele tem experiência internacional e algo que ele trouxe, né, que no Brasil normalmente não é algo muito comum, tanto quanto em outras culinárias.
mas o uso de ervas aromáticas, a gente não costuma usar muitas ervas aromáticas. Um tomilho, um orégano, um manjericão, sálvia, nós normalmente não usamos isso nos alimentos, porque a gente sempre recorre para temperos prontos. Utilizar um caldo de galinha, enfim, caldo de carne, todos industrializados. Mas esses caldos nada mais são do que facilitadores, né? A gente pode fazer isso de forma natural. Então, tentar utilizar mais ervas nos nossos preparos, um tomilho, uma salsinha, uma cebolinha, um orégano, tentar ter uma horta, alguma coisa em casa, pode ser até um vaso, né, de fácil cultivo, mas que a gente consiga colocar isso na comida que já dá total diferença. Alho poró também é um vegetal que dá um Adoro. sabor maravilhoso. Salsão também não é algo comum da gente consumir, mas faz muito bem para a saúde e também dá um sabor totalmente diferente nos alimentos, né. Então essa seria a minha dica. Isso, e para deixar fácil isso, como é que eu poderia fazer para deixar isso de uma forma mais acessível no dia a dia? Porque a gente sabe que é muito fácil desembalar. E se eu Sim. quisesse deixar esses temperinhos, eu consigo deixar pronto, congelado? Tem alguma dica para dar para as pessoas armazenarem isso em Sim, casa? nós podemos congelar, inclusive, forminhas de gelo, fazer um mix com os temperinhos e Ó, colocar azeite de oliva, alguma fonte de gordura boa e a gente consegue deixar eles armazenados. pico ou rasgo grosseiramente assim, Isso. coloco na forminha de gelo com azeite de oliva Uhum. e deixo Isso, e quando pronto. for preparar, né, fazer o preparo ali dos alimentos, a gente tira um cubinho e utiliza ele na comida, no É muito preparo. simples, né, na verdade só Sim. precisa de um pouquinho de organização e pouco, né, porque não é algo que vai te deixar 1 hora na cozinha picando um tempero. Sim, Não, tu só exato. tem que fazer a escolha de quando for ao mercado, comprar Uhum. então temperos mais frescos, né, essas ervas Sim. aromáticas. E a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem na culinária, na própria culinária, isso muito incutido, né, do tempero natural, alho, cebola, Sim. de realmente utilizar isso e até de forma mais, assim, quando eu viajo, eu percebo que fora a gente não enxerga os temperos na Uhum. comida. Aqui a gente consegue visualizar, né? Sim. Então é algo da nossa cultura, utilizar o mais natural. A gente foi se distanciando disso pela facilidade mesmo, né, da vida Sim, moderna. pela facilidade, falta de tempo, as rotinas hoje são muito corridas, né, então a gente acaba recorrendo para o fácil, mas às vezes não é tão saudável pra gente, e a gente até nem pensa do que aquilo é feito, e às vezes poderia ser feito também de uma forma natural e mais fácil, mais facilitada. Bom, então quem está assistindo em casa já saiu com uma dica, né? Temperos congelados no azeite de oliva. Eu só imagino o Sim. perfume quando tu larga. Fora que assim, já economizou o trabalho de ter que pegar o azeite de oliva, já tá tudo ali, né? Sim. Tá tudo pronto. E hoje a gente teve um evento aqui no sítio que foi o primeiro encontro das mulheres, né? Eram só mulheres, do Clube Método GL Vida Leve. E para Uhum. este evento, vocês vão ver aí nas imagens, que a gente escolheu algo que fosse funcional, simples e fácil delas colocarem na rotina, né? Uhum. Tudo que tem nessa mesa que vocês estão vendo foi feito pensado já na rotina das mulheres. Então é muito mais fácil que a família possa aderir uma alimentação funcional quando a gente tem um bolinho e esse bolinho é natural, funcional. A comida funcional, na verdade, ela tem um conceito simples, né? Que é, além de alimentar, trazer algum benefício para a nossa saúde. Então, tudo que vocês estão vendo aí nessa mesa traz benefícios à saúde. A gente tem frutas, né? Tem Sim. farinhas funcionais. O que mais que tu disponibilizou hoje? Sim, hoje a gente teve uma diversidade de preparos que representam essa cozinha funcional, né. Mas isso foi uma problemática que eu encontrei no momento de fazer essa construção do conceito de saudável para Nayá. Porque o que que é saudável, né, hoje em dia eu acho que o reducionismo ele toma conta desse conceito, porque as pessoas reduzem o ser saudável a algum determinado grupo de ingredientes ou a determinados apelos, dizem: "Ah, esse produto é fit, mas por que que ele é fit?". E tu vai ler o rótulo, tem uma série de ingredientes que tu nunca nem ouviu falar. Então, hoje a gente trouxe ali, né, alguns produtos com certeza que englobam
algumas inclusões de restrições alimentares, sem glúten, sem leite, mas trazendo um aporte proteico, trazendo ingredientes mais naturais, trazendo frutas, né? Como tu comentou, a gente teve um bolinho que ao invés de utilizar açúcar, a gente adoça ele com tâmara, que também é uma fruta Tá uma seca. delícia. Também é uma fruta seca, né? E tentar trazer essa diversidade que sai um pouco do óbvio, que a gente normalmente encontra no mercado funcional, né? Verdade. E também trazer a consciência de que o fit não é saudável, né? O fit só é reduzido em calorias, ponto, nada mais, né? Sim. E a gente não pode olhar para a comida como se fosse um amontoado calórico, né? E sim, algo que nos nutre de forma universal. Jai, muito obrigada, amei, obrigada por tudo, obrigada pela parceria, Eu que obrigada agradeço. pelo tempo aqui no programa. Fiquem aí, porque logo tem mais. Beijo! Sintomas que são facilmente confundidos com ansiedade e depressão. Uma pesquisa mostra que 40% das mulheres na fase do climatério sofrem com sintomas moderados e graves de ansiedade e depressão. Essa é uma fase da vida da mulher em que muitas coisas são novidade, inclusive o que ela sente. Ela não consegue diagnosticar o que está acontecendo. Então, muitas vezes, ela procura ajuda profissional, entra com uma medicação para tratar os sintomas, que, na maioria das vezes, envolve uma tristeza, sem muita explicação. Essa é uma fase em que a gente abre uma caixinha e começa a descobrir o que tem ali dentro e tentar organizar. Então, alguns dos sintomas que são facilmente confundíveis, eles são taquicardia, aquela impressão de que algo ruim vai acontecer. E a mulher vai deixando isso tomar conta do seu dia. Nada acontece, mas continua com aquela sensação de palpitação, que o coração vai sair pela boca, e isso tudo está relacionado a outros sintomas. Insônia, o sono fragmentado, às vezes pega no sono, mas acorda no meio da noite com uma sensação de que algo estranho vai acontecer, os próprios fogachos noturnos, né? Névoa mental, aliás, essa é a maior queixa que eu ouço em consultório. O esquecimento, a palavra que fugiu, a gente não consegue identificar o que era mesmo que ia fazer, para onde estava indo, o que ia falar, qual a finalização da ideia da qual pensou com tanta empolgação. Isso tudo vai causando um certo estresse. Porque a mulher, nessa fase, apesar de não entender o que está acontecendo, ela busca estruturar para poder sentir exatamente o que é. Para onde eu estou indo? Qual é o caminho? Então, isso tudo causa uma certa angústia. A mulher, ela sente esses sintomas todos como uma forma também de preparar o nosso organismo para aquilo que vem pela frente. E o que vem pela frente, afinal? Não é o fim de um ciclo, mas é o começo de uma nova era na vida da mulher. Ela precisa entender tudo isso que acontece e, muitas vezes, esse entendimento causa irritabilidade, labilidade emocional, uma sensibilidade extrema, da qual a gente não entende. Agora, para a gente conseguir buscar ajuda, entender o que está acontecendo, organizar essa casa, muitas vezes não vem através de uma medicação. E isso não é para todo mundo, obviamente. A medicação, ela foi feita para tratamento de doenças, quando elas são diagnosticadas e, claro, quando o uso é bem indicado por um profissional. Agora, quando a gente não entende que esse é um sintoma do climatério, que isso pode ser tratado ou com uma reposição hormonal ou com a mudança de hábitos, em especial a mudança do estilo de vida. Mudar hábitos, mudar a rotina, estruturar, fazer diferente, essa é a fase em que tudo isso acontece. E não à toa, a casa fica por um período bagunçada. É como a fase da adolescência, né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, o quarto fica desarrumado e a gente não sabe por onde começar a arrumar. Só que nessa fase a gente tem alguém que é a mãe, que vai lá, explica, ajuda, organiza, arruma, dá ordem do dia para que a gente cumpra. Na fase do climatério, quem faz isso somos nós.
E para isso a gente tem que estar preparado. Então, a solução nessa fase é mudar o estilo de vida, é entender que da forma com que a gente vinha, não cabe mais, aquilo que funcionava não funciona mais. E de uma forma a aceitar que é isso que está acontecendo. Buscar ajuda profissional, nutricionista, médico, quem sabe buscar até meditar. Meditar não é tão difícil quanto parece. E sim, é a cura. Nessa fase da vida, sentar, respirar profundamente, buscar a solução para que todos esses sintomas sejam entendidos, é que vai fazer com que a gente passe do climatério, entre na menopausa, envelheça de forma saudável e feliz. A fase do envelhecimento saudável começa agora. E o caminho para que isso aconteça de uma forma leve é entender que esses sintomas acontecem com todas as mulheres e que estamos todas juntas buscando solucionar e envelhecer melhor, com carinho, com amor e com entendimento. Existem momentos na nossa rotina que fazem a diferença de verdade. Na minha rotina, eu tenho um momento Reserva do Vale, que é um café cultivado há mais de 30 anos em Vitória da Conquista, na Bahia. Chegou para conquistar também o coração dos gaúchos. Assiste o vídeo aí e escaneia o QR Code para conhecer um pouquinho mais. Quem eu sou depois que os filhos crescem? Existe um fenômeno chamado síndrome do ninho vazio. Quem são as mamães depois que os filhos param de chamar? Mãe, cadê minha bermuda? Mãe, cadê meu caderno? E aquela demanda que não acaba mais. Na fase das crianças pequenas ou mesmo adolescentes, as mães se envolvem muito. Quem trabalha fora ou quem fica com eles o dia todo, de alguma forma a gente está sempre preocupada, sempre esperando uma mensagem no telefone, algo urgente que tenha que largar tudo, sair correndo para resolver. E a vida das mamães, elas se resumem a organizar a vida dos filhos. Isso por muito tempo. Enquanto eles moram em casa, essa é a nossa função, né? Desde a hora em que a gente abre os olhos de manhã, a gente pensa em como organizar a nossa rotina, sempre cabendo dentro da rotina deles. Só que essa é uma fase que não dura para sempre. E eles crescem e partem, vão estudar fora, vão tocar os seus projetos e a casa simplesmente silencia. Aquele barulho, aqueles brinquedos pelo chão, aquilo tudo não existe mais. E aí, quem é essa mulher que fica em casa olhando para todo esse vazio? Isso tem nome, síndrome do ninho vazio. Os psicólogos chamam assim, né? Aquela tristeza que bate, aquela sensação de que se perdeu a função e o que era mesmo que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém para levar para a escola, eu não tenho nenhuma agenda externa para ser lembrada de cumprir, nada disso. E aí, o que fazer para que essa fase não seja uma fase tão dolorida? Bom, o primeiro passo é reconhecer a fase. Viver o luto mesmo. Chorar se for preciso, sentir a dor de ver um filho voar, porque dói, por mais que a gente saiba que é necessário, que eles têm que seguir a vida. Foi assim com a gente também, não foi? A gente também saiu da casa dos nossos pais. Isso tudo faz com que a gente olhe para a vida de uma forma diferente. Reconhecer, chorar se for preciso. Quando passa esse tempo do choro, do luto, a gente tem a sensação de que precisa se ocupar. E muitas vezes a solução não é em só se ocupar, não é se sentir desocupada nessa fase.
é procurar realizar aqueles projetos que em algum momento se perderam no tempo. Então, aquele curso, quem sabe aquela faculdade que não terminou, quem sabe abrir um negócio, pensar num projeto, algo em que muitas vezes eu tenho certeza que as mães aí de casa vão se identificar comigo, que a gente pensa em fazer, mas sabe que é inviável com a rotina de criança pequena, de adolescente. Retomar esses projetos. Outra coisa que eu tenho certeza que ajuda muito é se reconectar com os amigos, porque durante um período, o tempo dos amigos, ele é sempre em segundo plano. Sempre são os filhos primeiro e a gente vai deixando eles de lado e essas amizades vão se dissipando com o tempo. Ou até mesmo fazer novas amizades, né? As redes sociais estão aí para ajudar, as conexões também estão aí para acontecer, sair de casa, ir para a vida. Quem sabe durante um curso, durante uma palestra nova, diferente, da qual a gente se oportuniza viver, a gente conheça pessoas que se conectam com o objetivo do momento. E muitas vezes a gente sequer sabe qual é o objetivo do momento, né? Porque se perdeu. As crianças saíram de casa, eu já não sei mais o que era mesmo que eu ia fazer, mas entender quem sou eu, ou melhor, quem eu era antes dos filhos nascerem. O que eu gostaria de ter feito caso eu não tivesse filhos? E eu já ouvi muitas mamães dizerem assim, mas eu sempre quis ser mãe, esse sempre foi meu objetivo de vida. E tá tudo bem, mas a gente também deixa projetos pelo caminho. Retoma. É o momento de viver diferente. É o momento de conhecer pessoas, de fazer novas conexões e de ser visita também na casa dos filhos. E olha que eu garanto que essa é a melhor parte, hein? Ser servida. Por que não? A gente que serviu a vida inteira passa também a ser servida pelos filhos e reconhece isso como uma vitória. Como eu venci na vida. É isso. Se eu fizer tudo certo, meu filho vai me convidar para tomar um café com ele. E quem sabe, até no almoço de domingo, eu vou estar lá. E assim chegamos ao final de mais um programa. Tenha um bom sábado e lembre-se que cuidar de você não é egoísmo, é prioridade. Beijo!